Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre a necessidade de se conhecer os animais para preservá-los. Vocês sabem quais os prejuízos para o meio ambiente quando algum animal entra em extinção? Fique conosco que vamos descobrir juntos na aula. Animais, conhecer para preservar. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do primeiro ciclo da EJA, com o eixo temático Ética e Cidadania. O objetivo de aprendizagem é compreender as relações entre água, calor, luz, seres vivos, solo e outros materiais na dinâmica ambiental. E como objetivo da aula, vamos compreender a importância da biodiversidade da fauna para o meio ambiente, identificar alguns animais em risco de extinção e buscar possibilidades estratégicas de preservação dos animais. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora, vocês, estudantes, é preciso que peguem seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Vamos começar anotando a data de hoje e o título da aula. Animais, conhecer para preservar. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. Primeiro, é muito importante que vocês compreendam o que é uma espécie ameaçada. Existem muitas definições para se explicar o que é espécie na biologia. A mais utilizada diz que espécies são agrupamentos de populações naturais que são capazes de reproduzir-se naturalmente e são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Isso quer dizer que para organismos serem considerados de uma mesma espécie, eles devem ter capacidade de reproduzir-se em ambiente natural. Já a extinção é o desaparecimento definitivo. Assim, uma espécie ameaçada, uma espécie cujas populações estão decrescendo a ponto de não mais serem encontradas na natureza, ou seja, esta espécie não mais fará parte da biodiversidade ambiental. E esse desaparecimento pode acarretar sérios problemas ao meio ambiente. Observe o que diz essa reportagem. Extinção animal, um problema para todo o planeta. A reportagem foi publicada em 2016 e faz um alerta principalmente para aquelas pessoas que acham que a extinção de um animal não vai nos atingir. Em um exemplo muito comum a nós, trazidos pela reportagem, é o que ocorre no campo. Muitas plantações são inteiramente comprometidas por pragas, e a causa disso é a falta de predadores, por consequência de sua extinção. Ou seja, a extinção causa impactos à cadeia alimentar dos animais. É importante entender também que a biodiversidade é a base da maioria das atividades humanas. Além da agropecuária, como vimos em nosso exemplo, a pesca e as atividades florestais também são impactadas. Sem contar que cada vez mais a biodiversidade é fundamental para o desenvolvimento da tecnologia e suas diversas aplicações. Digo
isso sobre a biodiversidade porque os animais pertencem a ela. E só para relembrar, a biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época, compreendendo assim uma grande diversidade. Mas se há extinção, consequentemente, não haverá diversidade, concordam? Agora olhem esse exemplo nesta tirinha que já faz parte de muitas provas de seleção em concursos. A primeira tirinha diz: o urso observa a floresta. Em seguida, ele volta, vê que está faltando árvores e lê a placa: breve shopping. Na tirinha de baixo, já não há árvore nenhuma e a construção começa. Por fim, está escrito: o homem olha para o urso: ué, como que você chegou aqui? E o urso diz: eu sempre estive aqui. Infelizmente, a tirinha reforça que as noções das funções ecológicas da biodiversidade ambiental ainda não está devidamente entendida pela sociedade. Mesmo já tendo conhecimento de que a biodiversidade é a grande responsável pela manutenção e equilíbrio dos sistemas naturais, a biodiversidade ambiental é também responsável pelo fornecimento de muitos dos nossos serviços e produtos disponibilizados pelo ecossistema. Assim, a biodiversidade possui intenso valor ecológico só por sua existência. Mas, para além disso, a biodiversidade está presente em outros setores, como socioeconômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Mas quais os impactos socioambientais sentidos por nós com a extinção de algumas espécies de animais? Além do problema da cadeia alimentar que já falei, existem, infelizmente, tantas outras, mas a grande maioria é reflexo das ações desmedidas dos seres humanos. E entre as causas, podemos também dizer a degradação do meio ambiente, as catástrofes naturais, como enchentes e secas, por exemplo, os incêndios florestais, bem como a extração desordenada, a poluição e os colecionadores de animais e as lojas que vendem esses animais. Talvez essa seja um dos fatores de mais difícil combate, já que é comprovatório por ambientalistas de diversas outras áreas que a cada 10 animais que são retirados da natureza, somente um deles acaba sobrevivendo. E vocês lembram da tirinha? Pois bem, ela mostra outro problema sério: animais que perdem seu habitat natural, como as florestas e a selva, e acabam procurando abrigo nas cidades. Isso gera problemas tanto para o ser humano quanto para os animais, o que torna um grande risco para a população, já que se trata de animais selvagens, além de um risco para o próprio animal, que podem ser maltratados de alguma maneira. Por isso é tão importante cuidar e preservar, queridos estudantes. De acordo com uma pesquisa rápida que fiz acerca da quantidade de animais que estão bem perto de serem extintos, só no Brasil já existem mais de 700 animais em risco altíssimo de extinção. E no ano de 2012, houve, através do Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente e a Organização Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, foi lançado o chamado Livro Vermelho das Espécies, que são ameaçadas de extinção. A partir de então, em tempos e tempos, esses dados são atualizados. Por isso, confiram a seguir algumas informações sobre esses animais, apresentados no site do Portal dos Animais. Categoria de animais extintos. Essa, sem dúvida alguma, é uma das categorias mais dramáticas. De acordo com o site, até o ano de 2016, eram 7 espécies consideradas extintas, que eram encontradas em diversos biomas da Mata Atlântica e que o bioma mais devastado do Brasil.
Entre eles temos a minhoca branca e ainda uma espécie de minhocuço. Categoria de animais da natureza. Podemos citar duas espécies como extintas da natureza. São aves que não são encontradas mais em seu habitat natural e existem apenas em criações de cativeiro. Entre elas tem a ararinha azul, é uma ave interessantíssima, uma ave de plumagem azul e cinza que vive na caatinga. O último indivíduo ao qual se tem notícia desapareceu da natureza no ano de 2000. Apesar disso, existem em torno de 60 exemplares que vivem em cativeiro, na tentativa de se manter essa espécie. A extinção da ararinha azul ficou muito conhecida mundialmente por ter sido inspirado um filme, O Rio, vocês lembram? Animais considerados criticamente em perigo. São as espécies de animais que tiveram uma grande diminuição de sua população e atualmente vivem em pequenas áreas. E com a destruição dessas áreas, cada vez mais esse risco de existência aumenta. Nesse grupo, temos como exemplo o mico-leão da cara preta, considerado o mais ameaçado de todos. Os mico-leões da Mata Atlântica. Agora vamos ver os animais em situação vulnerável. A grande parte dos animais da lista se encontram nessa categoria. Este é o caso principalmente de todos os principais felinos brasileiros, em especial as onças. Elas acabam enfrentando todas as ameaças possíveis com a destruição dos seus habitats, assim como com o avanço de desmatamento, além da caça indiscriminada. No Espírito Santo, o IEMA, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, elaborou a primeira lista de espécies ameaçadas de extinção em 13 de junho de 2005. Na época, 197 espécies da nossa fauna foram consideradas criticamente em perigo. Perigo ou vulneráveis. E só para lembrar, fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo. Já estudamos sobre isso, lembram? Segundo o IEMA, apesar da existência da lista nacional, as listas estaduais possuem importante papel em termos de proteção das espécies, já que algumas espécies podem não estar ameaçadas no país, mas correm o risco de extinção regionalmente. E é o caso da arara vermelha. Embora essa espécie não esteja extinta no Brasil, infelizmente não há registro dela mais aqui no nosso estado. Além dela, muitos outros animais que existiam no Espírito Santo há anos atrás já foram completamente extintos do nosso território capixaba, como, por exemplo, a jacutinga, a ariranha e o peixe-boi. Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente lançou a Estratégia Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção. O objetivo do programa é elaborar e implementar planos de ações que permitam a conservação de espécies nativas e atuar no combate ao tráfico e nas principais ameaças às espécies que estão em risco. Dentro dessa perspectiva, projetos para salvar animais que correm risco de extinção se tornam muito importantes. E assim como há uma grande diversidade de animais, nessa situação de risco, há também uma grande quantidade de projetos, com apoios governamentais, outros apoiados por empresas privadas, e há ainda aqueles projetos que sobrevivem apenas pelo amor, com a ajuda e colaboração de pessoas comuns e anônimas. Aqui mesmo em nosso estado, temos a Fundação Projeto Tamar, uma entidade de direito privado sem fins lucrativos. O projeto está presente em 23 localidades, distribuído em 8 estados brasileiros, inclusive aqui no Espírito Santo. Entre as ações do Projeto Tamar estão desenvolvimento de pesquisa, manejos e proteção de 5 espécies de tartarugas marinhas,
sendo que 4 delas já foram salvas do risco de extinção. E para além do cuidar especificamente dos animais, o projeto ainda desenvolve atividades de envolvimento comunitário, inclusão social, sensibilização e educação ambiental, oportunidade de trabalho e renda e valorização da cultura local. Muito legal essa iniciativa, não é? A importância desse projeto é extrema para a nossa própria sobrevivência, pois previne o desequilíbrio ecológico causado pela extinção. E igual ao exemplo que vimos do Projeto Tamar, é possível encontrar muitos outros, de proteção à fauna e também à flora, visto que temos a maior farmácia a céu aberto do mundo, que é a Floresta Amazônica. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Infelizmente, nossa aula está acabando, mas antes, que tal você pegar o seu caderno para realizar uma atividade sobre o que aprendemos hoje? Aproveite também e registre a sua presença em nossa aula, caso ainda não tenha feito. É rapidinho. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Feito isso, vamos à atividade. Quais das frases são verdadeiras e quais são falsas? Número 1. As catástrofes naturais contribuem com a extinção de animais. Número 2. Os incêndios florestais, bem como a extração desordenada, não é um fator prejudicial à extinção dos animais. 3. As lojas de animais ajudam na manutenção de vida dos animais. E então, acharam difícil? Vamos às respostas. Na número 1, a catástrofe natural contribui com a extinção de animais. A resposta é verdadeira. Porque período de inundações e secas, por exemplo, pode causar um desequilíbrio ambiental e, consequentemente, na extinção de algumas espécies. Na frase 2, os incêndios florestais, bem como a extração desordenada, não é um fator prejudicial à extinção dos animais. Esta resposta é falsa, porque assim como vimos na nossa tirinha, aquele urso lá, lembra? Ele ficou sem seu habitat. E isso pode sim levar à extinção. Por fim, na frase 3, as lojas de animais ajudam na manutenção da vida dos animais? Que é isso, né, estudantes? Esta resposta é falsa, porque comercializar animais livres nunca será uma atitude de consciência ambiental, não é verdade? Muito legal essa atividade, não é? Mas agora quero deixar uma dica de alfabetização para vocês. Perceberam que durante toda a aula repetimos muito a palavra extinção? E vocês perceberam também que a letra X dessa palavra, que está entre a letra E e a letra T, tem o som de S? O X assume o som de S quando forma a palavra X, ou seja, é X. Isso ocorre normalmente no início das palavras e antes das consoantes P, T e C, como no caso da palavra extinção. Depois, com calma, pesquise em quais outras palavras a letra X também tem o som de S. Vocês vão se surpreender. Agora sim, nossa aula está chegando ao fim. Mas, como falamos de assuntos importantíssimos, vamos relembrar rapidinho o que vimos hoje. Vimos como a biodiversidade da fauna é importante para o meio ambiente, pois é a partir dela que é possível ter um equilíbrio ecológico. Além disso, quando não há manutenção correta do espaço geográfico, a saúde da flora também fica comprometida. Também conhecemos alguns animais em risco de extinção, como, por exemplo, a ararinha azul. E conhecer um pouco sobre o Projeto Tamar, que atua na busca de possibilidades estratégicas de preservação desses animais. Muito legal o nosso encontro de hoje, não foi?
Já estou ansiosa para o próximo encontro, com aulas incríveis e você não pode perder. E se você ainda não registrou a sua presença na aula de hoje, faça agora, porque ela está terminando. É rápido e fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima aula, queridos. Continuem se cuidando. Um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos.